Bom dia, crianças. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, quinta-feira, penúltimo dia da semana. Vamos iniciar nosso dia agradecendo a Deus por tudo, não é? Por tudo que nós temos. Nossa família, nossa saúde, nosso alimento e por ter nos dado a bênção de viver mais um dia de vida. Hoje nossa aula, continuando a Semana do Folclore, hoje nós vamos estudar um pouco da história, certo? História de quê? História dos brinquedos e das brincadeiras típicas do folclore do Nordeste, principalmente do Nordeste, certo? Então nós vamos estudar história com brinquedos e brincadeiras. Né? Toda criança gosta de brincar, não é? Quem é que não gosta de brincar? Quando estão em sala de aula, loucos que cheguem no recreio para brincar. Então hoje vocês vão conhecer assim um pouquinho da história dos brinquedos e das brincadeiras típicas do folclore, especialmente, como tia já falou, no folclore nordestino, certo? Existem brincadeiras e brinquedos que hoje nós conhecemos por passar de geração para geração. Possuem várias origens e participaram de várias etapas do desenvolvimento histórico do país. Por quê? Porque começou há muitos anos atrás e foi vindo de geração para geração e até hoje ainda brincamos com isso, né? Porque até tia brinca com vocês muitas vezes dentro de sala de aula. Então até muitos adultos gostam de brincar. Esses brinquedos, eles fazem parte da cultura do nosso povo e parte do folclore brasileiro. Por quê? Porque eles fazem, por passar de geração para geração, eles fazem parte do folclore brasileiro, né? E marca períodos vividos na história, certo? Há muitos anos atrás, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, os índios que viviam aqui no Brasil utilizavam uma trouxa de folha cheia de pedras que eram amarradas numa espiga de milho. E eles brincavam de jogar esta trouxa de um lado para o outro. E a chamavam de peteca, que em tupi significa bater. A peteca que nós brincamos hoje em dia é diferente, né? É uma bolinha com umas peninhas, quer dizer, vai mudando o estilo. Os índios faziam a peteca de forma diferente, com uma trouxa feita de folhas e com pedras dentro. Mas é a mesma peteca, quer dizer, mudou a forma de se construir, de se fabricar, digamos assim, a peteca, mas a brincadeira e o brinquedo continuam sendo o mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, registros históricos, há cerca de 1000 anos antes de Cristo, a pipa já era utilizada como forma de sinalização, ou seja, eles usavam a pipa para sinalizar uma certa posição, aonde eles estavam, para mostrar aonde eles estavam para outra pessoa, certo? Mas, ao chegar ao Brasil, trazido pelos portugueses, a pipa, ela se tornou somente uma forma de diversão, né? Enquanto os antigos
antes de Cristo usavam ela como uma forma de demonstração, de sinalização, os portugueses, depois que chegaram ao Brasil, usavam essa pipa apenas como forma de diversão, o que é, até hoje, usado como forma de diversão, certo? Então, aqui tia trouxe alguns exemplos de brinquedos e de brincadeiras que as crianças gostam muito e costumam brincar, certo? Nós temos aqui a bola de gude. Todo mundo conhece, né? Aquelas bolinhas coloridas que nós brincamos fazendo buracos no chão de terra e joga ela para acertar a pipa dentro do buraquinho. Esconde-esconde é o quê? Uma criança fica de costas contando enquanto as outras se escondem, né? Então, quando ela contar até 10, ela se vira e vai procurar os que estão escondidos. Quando ela encontrar o primeiro, esse vai para o mesmo lugar que ela estava, fica de costas, enquanto os outros se escondem novamente e assim continua a brincadeira. A pipa, aqui ó, a pipa que eu acabei de falar, que antes de Cristo era usada como sinalização, mas depois que os portugueses chegaram ao Brasil, ela passou a ser usada apenas como diversão, né? Ela é feita de papel com um fio muito longo que solta e ela vai subindo para o céu. Quanto mais alto for, melhor se torna a brincadeira. Aqui nós temos cabra cega, né? O que é cabra cega? É uma criança amarrar os olhos, coloca uma venda nos olhos a ponto de não ver ninguém. E os outros ficam ao redor dela e ela fica como se fosse uma pessoa realmente cega, tentando pegar algum. O que ela pegar vai ser cabra cega. Quer dizer, o que ela pegar, vai pegar o pano que está nos olhos dela, colocar nos olhos dele e a partir daí ele começa a procurar os outros que estão correndo ao redor dele. Passa-anel. Esse passa-anel é uma brincadeira bem interessante. As crianças ficam sentadas em filas, com as mãos em forma de concha, e um fica com um anel dentro da mão. Então, ele vai passando de criança para criança, certo? E na que ele tiver vontade, ele ligeiramente, para não ser percebido, ele solta o anel na mão daquela criança e continua até o último. Quando ele termina de passar a mão por todas as crianças, ele escolhe um que não está com o anel para tentar descobrir quem é que está com o anel. E assim vai a brincadeira. Quando descobre, o que descobrir, pega o anel e vai passar na mão de todos os outros, certo? Aqui nós temos o estilingue, né? Que muitas pessoas aqui, principalmente aqui na Paraíba, chama de baleeira, né? Infelizmente, esse brinquedo, muitas vezes ele é usado de forma incorreta, de forma errada, porque muitas pessoas adultas usam esse brinquedo para matar pássaros, não é? O que é lamentável, infelizmente. É feito de um pedaço de madeira com uma liga e aqui um pedaço de couro. Um pedaço de couro é colocado uma pedra e quando ele estica e solta a pedra vai com muita força. Então, quando bate no passarinho, ele cai e morre. Mas é um brinquedo e deveria ser usado apenas para brincar.
Pula corda. Esse todo mundo conhece, né? Tem várias formas de brincar o pula corda. Você pode brincar sozinho, você pode brincar com outras crianças, onde duas ficam com a corda e uma fica no meio, cantando musiquinhas ou contando de 1 a 10, por exemplo, até errar. Quando errar, aí troca. O que errou vai para a ponta da corda e o outro vem pular a corda. E aqui embaixo o peão, né? Esse peão ele é feito de madeira com a pontinha de ferro. Enrola um cordãozinho nele, bem enroladinho, e joga. Se a pessoa souber realmente brincar, realmente jogar ele no lugar que ele cair, ele fica girando várias vezes, certo? Então, além dessas brincadeiras que tia expôs aqui para vocês, nós temos outras, né? Nós temos várias outras, como por exemplo, a amarelinha. A amarelinha que é aquela feita os quadrinhos no chão com os números de 0 a 10 e você fica pulando num pé só até chegar no número 10, não é? Tem o pega-pega, tem o cabo de guerra, que é formado por 2 grupos e uma corda. Então, fica, digamos assim, fica 5 pessoas, 5 crianças de um lado, 5 do outro. E quando o administrador da brincadeira disser já, eles começam a puxar. Para quê? Para ver quem tem mais força, né? E quem tiver mais força, derruba os outros 5. Gato mia. E também tem a forca. A forca, ela é usada também dentro de sala de aula como uma forma de aprendizagem, certo? Nós já brincamos de forca várias vezes. Por quê? Porque ativa a imaginação da criança em relação à palavra que é descoberta. A tia vai fazer uma pequena demonstração de como é essa brincadeira. É bem assim, ó. Faz aqui uma pessoa, faz aqui a forca, certo? Aqui é a forca. Aí você coloca tantos tracinhos. E as crianças vão tentar adivinhar que palavra é, certo? Então, dependendo da palavra, por exemplo, pipa. Se uma criança disser P, aí o professor bota o P aqui e o P aqui. E para a forca não vai nenhuma parte da criança. Aí a outra criança diz B. Tem B no nome pipa? Não tem. Aí aqui bota a cabeça da criança, certo? Então essa criança já está iniciando na forca. Outra criança diz a palavra G. Tem G na palavra pipa? Não tem. Aí bota o pescocinho. Outra criança diz I. Tem I? Tem. I. Outra criança diz A. Tem A? Tem. Pronto. Formou a palavra P-I. Pi, P-A, pá. Pipa. Então, a criança não foi enforcada. Mas quando a palavra é um pouco extensa e muitos erram, aí vão formando aqui as partes do corpo, os bracinhos, as perninhas. Vocês sabem que tia não é muito boa de desenho, né? E quando forma o corpo todo da criança, a última criança que disser a letra errada e botar a última parte do corpo, ela é enforcada na brincadeira, certo? Eu tenho aqui, gente,
a atividade de vocês farão hoje, quinta-feira, certo? Então, qual é a atividade de vocês? Vocês vão escolher 2 brincadeiras dessas que tem aqui e nessas 2 linhas aqui embaixo formar 2 frases, uma em cada linha. Lembre que toda frase se inicia com letra maiúscula e no final dela tem um ponto. Ponto final, ponto de interrogação, dependendo de qual seja a frase que você vai colocar, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que façam a atividade direitinho. Quando fizerem, mande para a tia fazer a correção. Um bom dia, um beijo e até amanhã. A organização da roda historiada é democrática de forma que todos os participantes tenham possibilidade de escolher os personagens que querem representar. A gente fez uma roda bem grande, eles vão cantando, um é o rei, a outra a bruxa muito má e a outra a linda rosa. A bruxa adormece a rosa. E quando eles chamam o rei, ele vai lá e desperta a rosa. Daí ela acorda, daí eles cantam e tudo ficou bem feliz. Daí a gente faz uma roda bem pequena no meio. Gosto de brincar de roda, pois posso interagir e me integrar a um grupo. Adoro histórias. Elas possibilitam exercitar a minha imaginação.